No tópico múltiplos e divisores, a gente vai falar sobre múltiplos e divisores. Bom, primeira coisa, vamos falar sobre múltiplos. Quando eu falo de múltiplo, eu falo de um Azinho, que é igual a Bzinho vezes Qzinho mais R, onde esse R é igual a zero. Eu tenho o resto zero. E aí subentende-se que que o A é múltiplo de B e que, consequentemente, o B é um divisor de A, certo? Porque eu tenho o resto igual a zero. E aí, ele deu um exemplo aqui dos múltiplos do 3, por exemplo. Como que eu sei os múltiplos de um número? Simples, eu pego os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vou multiplicando por 3. Faltou o 0 nessa listinha, mas tudo bem. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, e assim por diante. E aí eu vou multiplicando, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, tá? Agora, para ser divisor, eu preciso conseguir dividir e dar resto zero. E às vezes o divisor parece difícil de achar. Mas na verdade, não é, tá? Então, na verdade, se você quiser dar uma lida, é isso que ele fala, tá? Então, ele dá alguns exemplos sobre divisores, né? O 3 é o divisor de 24, o 8 é um divisor de 24, o 4 é um divisor de 24 e assim por diante. E ele dá algumas propriedades do divisor. Por exemplo, o divisor, ele tem que ser maior que 1, né? Obviamente, eu estou no conjunto dos números naturais. E ele tem que ser menor ou igual ao número que eu estou dividindo. Por exemplo, eu estou dividindo o número 100. O meu maior divisor de 100 possível é o 100, é ele mesmo. E o menor é 1. Então, todos os outros divisores de 100 estão aqui no meio. Certo? O 2 é 1, o 5, o 4 é 1, o 5 é outro. Mas eles estão ali nesse meiozinho, entendeu? Não passa de 100, não é maior que o próprio número. Nem tem como ser menor que 1, porque aí eu já vou para os negativos. E aí ele dá alguns exemplos. Por exemplo, número primo 7. E aí é até interessante para falar um pouquinho sobre definição de número primo, porque muita gente confunde. Não é porque muita gente confunde. Gente, a definição de número primo é: eu tenho um número que só possui 2 divisores nos naturais, o 1 e ele mesmo, certo? Então, o 7 é esse exemplo, ele só tem 2 divisores no conjunto dos naturais. O 1, que é o menor possível, e ele mesmo, que é o maior possível. Ele não tem nada nesse meio entre 1 e 7 que divida 7 sem deixar resto diferente, sem deixar resto seja igual a 0, certo? É que se for diferente de 0, mas tudo bem. Depois eu tenho 12. Bom, o 12 ele tem vários divisores. Ele tem 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Então ele não é primo, porque ele tem mais de 2 divisores. Ele tem 6 divisores. O 14, o 72, todos aqui são exemplos. E tem uns truques para achar divisores. Eu vou ensinar um agora, certo? Que é com números primos. Eu vou pegar o 72 e vou fatorar ele. Vamos escrever 72 mais para cá. Dá para dividir por 2, por 2, está certo? Tá. Por 2, por 3, por 3, acabou. E aí eu vou traçar uma segunda linha gigante aqui do lado direito. E vou começar com um lá em cima. E eu vou pegar todo mundo aqui que tá aqui e vou multiplicar por esse 1. Então, 2 vezes 1, 2. Aí, vou passar pro próximo. Mas 2 vezes 1 eu já fiz, então não preciso fazer de novo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1 eu já fiz, 2 vezes 2 eu já fiz, então eu vou fazer 2 vezes 4, 8.
3 vezes 1, ainda não fiz. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8. E aí a gente vai brincando nessa ida e volta. Aí eu multipliquei o 3 por todo mundo daqui pra cima, né? Vou multiplicar o 3 de novo. Só que eu já multipliquei ele por 1, por 2, por 4, por 8. Então, eu vou começar dessa linha aqui que eu não multipliquei o 3 por ninguém. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6. E aí, o que é interessante? 3 vezes 12 e 3 vezes 24, que é o próprio 72. Eu termino no próprio número e começo... E olha, vamos conferir? O 1 tá aqui, tá lá. O 2, o 4, o 3, né? Vamos na sequência. O 6, o 8, 9, deu 9. O 12, o 18, o 24, o 36, o próprio 72. Deu bonitinho. Mas vamos supor que você não queira listar os divisores, porque, nossa, isso é um processo muito cansativo. O 72, quando eu fatorei ele é 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Bom, acontece que o número de divisores de 72 vou pegar os expoentes e somar mais 1 e mandar eles aqui para baixo. Vai ficar 4 e 3. É só multiplicar. Somo 1 nos expoentes e multiplico. 12. Vamos contar se tem 12 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha que interessante. Eu consigo contar a quantidade de divisores sem saber quem são os divisores. Muito lindo, né? Eu sei. Mas tudo bem. Bom, continuando, né? Esse exercício aqui, ele é interessantezinho. Ele fala que esse número gigante... Deixa eu pôr os pontinhos, senão eu não consigo ler, gente. Tem um pontinho aqui, um pontinho aqui. Então, 9.174.532 vezes 13 é igual a esse número gigantão aqui. 119.268.916. Ele falou, posso concluir que um dos abaixo é divisível por 13. Qual? Bom, para ser divisível por 13, tem que ter resto zero. Então, eu tenho que somar 13 nesse daqui ou subtrair 13, certo? Se eu subtraio 13, eu tenho esse número aqui. E se eu somo 13, eu não tenho nenhum número que tá aqui. Mas o que é interessante? Interessante seria eu pegar cada um desses números e falar assim, olha, o A é esse número menos 13. O B é esse número menos 9. Opa, não, menos 9. Opa, se deu menos 9, eu vou somar 13 aqui. E aí eu vou ter um resto 4. Olha, a letra C é esse número menos 6, 5, menos 5. Quando eu somo 13, que lembra que eu falei que eu sempre somo meu divisor? Pois é. Dá 8, e aí eu tenho o resto 8. E eu quero que seja divisível. Mas quando eu tenho o número da letra A, eu tiro 13. E aí quando eu somo o 13, que é o divisor, eu aparece o meu resto 0. Muito lindo, né? Você não tinha pensado assim. A letra E, ó, eu somei 5. Então eu tenho o resto 5. Tá? Então é isso que é interessante nesse exercício aqui. Bom, comentei esse exercício, tem a solução. Mas ele é um exercício muito legal. E aí, vem as brincadeirinhas. 7 vezes 38 mais 5 é divisível por 7? Óbvio que não. Eu tenho 7 vezes alguma coisa, mais 5. Ele já está na divisão euclidiana. E eu tenho resto 5.
Já no número 2, eu vou ter que dividir 84 por 7 para descobrir isso. Bom, acontece que 84 dividido por 7 dá 12. 12 vezes 7. E não sobra nada, então ele é divisível, tá? E aí você pode brincar com isso daqui, tá? Aí, olha que interessante. A número 4, ela te dá a divisão euclidiana, mas ela não te conta quem é o A, não. É o 7 vezes alguma coisa, que é o A, mais 6. Tem jeito de eu colocar alguma coisa no lugar do A para tornar isso múltiplo de 7? Não, porque tá multiplicando por 7. Eu não tô somando. Então não tem. Qualquer coisa que eu vou colocar ali vai ser um número que tem resto 6. A número 5. 7 vezes A mais 100 pode ser divisível por 7? A resposta vai ser não, porque 100 não divide por 7. Mas você pode fazer isso em casa. Pega o 100 e divide por 7. Olha o resto que deu, tá? Porque é interessante que a gente vá olhando essas coisas. A número 6. Condições sobre B para ele ser um múltiplo de 7. B tem que ser estritamente igual a 0. Se ele não for, já não é divisor de 7. Certo? Depois a gente tem, sabendo que 7A mais B é divisível por 7. Opa, B já é igual a 0. Nem precisei acabar de ler para responder. B é igual a 0. Bom, depois a gente tem algumas questões aqui, né, do BMAP e tudo e tal. Ah, interessante. Vamos falar sobre o exercício 30 rapidinho. Sabe-se que o número mais 14 é divisível por 13. Qual é o resto da divisão de Aí se eu falasse, Dani, você não falou nada. Eu falei. Olha só. Primeiro, esse exercício é muito interessante. Pelo seguinte. Eu tenho 12, 11, 10, 9, até 1. Que na verdade é 12 fatorial. Pra quem não sabe. Eu posso escrever assim. Aí, mais 14. Só que o 14, na verdade, ele é 13 mais 1. Isso aqui é divisível. Se isso daqui é divisível por... Mentira, se esse número inteiro é divisível por 13, significa que 12 fatorial mais 1 também é divisível por 13. Porque eu preciso, para ter uma coisa dividida por 13, divisível por 13, eu preciso somar duas coisas que são divisíveis por 13. Então, eu sei que isso é divisível por 13 e que 13 é divisível por 13. Então, o que eu fiz foi meio que reorganizar isso aqui. Eu escrevi 12 fatorial mais 1 mais 13, que é o 14 aqui, né? E eu sei que isso é divisível por 13 e isso também é, certo? Porque ele falou que esse número é divisível. Aí ele vem e me pergunta o resto da divisão de 13 fatorial por 169. Como assim? Simples. Eu sei que o resto dessa divisão aqui é 1. Mentira, é 12. Dani, como você sabe disso? Simples. Eu sei que 12 fatorial mais 1 é divisível por 13. É um número divisível por 13. Se eu pego um número que é divisível por 13 e tiro uma unidade, porque imagina que esse número é alguma coisa assim, 13 vezes um casinho. Aí eu venho aqui e falo assim, eu quero diminuir uma unidade aqui. Que eu tô tirando esse mais um aqui. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer 13 vezes, pegar esse K e diminuir uma unidade, somar 13 do lado de fora, para que eu consiga diminuir um. E aí eu vou ficar com 12. Eu vou ter um número vezes 13 mais 12.
Que raciocina comigo. Se eu pego qualquer número múltiplo de 5 e tiro uma unidade, ele vai ser alguma coisa vezes 5 mais 4, certo? Ele já não vai ser mais divisível por 5. Aqui eu tô pegando uma coisa que é divisível por 13 e tô tirando ele. Não vai mais ser divisível por 13. Mas ele vai ter o maior resto possível, que no caso aqui é 12. Então eu tenho uma coisa que é um 13, vou escrever vezes 1k menos 1 mais 12. E uma coisa que tem resto zero. Quando divisível por 13. Lembrando disso. Eu quero dividir por 169. Só que, para dividir por 169, eu precisaria de que aqui tivesse resto zero e aqui tivesse resto zero. Para conseguir dividir por 169. Precisaria multiplicar 2 múltiplos de 13, certo? Mas como eu não tenho isso, o resto da divisão é o maior possível. 169 é 13 vezes 13. E o meu resto vai ser 13 vezes 12. Certo? Porque eu não vou conseguir dividir. Aí você vai falar assim, Dani, mas como que você sabe que esse 13 vezes k menos 1 é dividido por 169? Eu não preciso saber, tá? Mesmo que ele não seja divisível por 169, isso não vai me influenciar no meu resultado aqui. Então, o meu resto aqui vai ser 13 vezes 12. Que bonitinho. Acabou o exercício. É um exercício meio assim, né? Você tem que raciocinar muito. Mas ele é bonitinho no final. Bom, aí a gente vai passar um pouquinho e vai falar sobre fatoração. Bom, vai falar sobre definição de primo. Lembrando que 1 não é primo. Por que 1 não é primo? Eu falei na definição de número primo que o número primo ele tem que ter 2 divisores. 2 divisores. O número 1 só tem um divisor. Então, tadinho, né? Só ele se autodivide. Então, acabou. Então, os números primos mais conhecidos são esses aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Se ele não é primo, ele é composto. Composto por números primos, certo? Ele é feito de números primos. Bonito, né? E aí a gente tem o teorema fundamental da aritmética que fala: todo número natural maior que 1 pode ser escrito como produto de números primos. Aí você fala assim, Dani, mas e o próprio número primo? Ele pode ser escrito como ele mesmo. É ele vezes nada. E aí ele pede para você escrever 1820 como produto de números primos. Bom, é só fatorar. Tudo bem, não vamos fazer isso agora. Mas porque ele já fez até, né? Então, pra que a gente vai fazer? Mas agora eu vou falar sobre alguns mitos e vou corrigir alguns professores aqui. Gente, pelo amor de Deus, não importa por quem que você comece a divisão aqui. Se me der a louca e eu quiser começar a fazer essa divisão pelo número 13, que tem? Tem gente que exige que seja do menor número primo pro maior número primo. Não tem essa bobagem, sabe? Se eu vou dividir o número 105, eu não sei que ele divide por 3, mas eu sei que ele divide por 5, porque ele termina em 5. Tá na cara que ele... Então eu quero começar por 5, isso daqui. Aí deu 21. Aí você fala, nossa, ele divide por 3 e por 7 também, porque 21 é 7 vezes 3. Ah, eu quero pôr o 7 aqui. Você pode fazer isso na ordem que você quiser. Vai dar sempre os mesmos 3 números. Só que o negócio é que na maioria das vezes é mais fácil você começar do menor pro maior. Tipo,
Começar do número 2. Entendeu? Por exemplo. Mas se você bate o olho no número, tem certeza que ele é divisível por determinado número primo. Por que você não pode começar por esse número primo? Ah, gente, tem umas coisas que é muito besta na vida, né? Opa, mas vamos continuar. Bom, aí ele pede a fatoração dos números 378, 628 e 1800, tá? Ah, tem um vídeo sobre o crivo de Aristóteles. O crivo de Aristóteles, para quem não sabe, é o seguinte. Na verdade, tem duas definições do crivo, mas eu vou fazer a mais simples. O Eratóstenes. Ai, gente, não dá pra falar. Esse carinha fez uma tabela que você deve fazer sempre no sexto ano. Tudo que o professor faz. E essa tabela tem os números, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vem 11, 12, blá. Aí nessa tabelinha bonitinha tem 100 números, normalmente. Tem gente que faz até 50, mas cada um é cada um. E aí você faz assim. Risco o número 1, porque não pode ser primo, que eu já falei. O 2 é primo. Vamos riscar todos os múltiplos de 2. Riscou todo mundo. Acabou os múltiplos de 2. Quem é o próximo que sobrou? O 3. Vamos riscar todos os múltiplos de 3. Riscou. Quem é o próximo que sobrou? 5. Vamos riscar todos os múltiplos de 5. E vai fazendo essa brincadeirinha, certo? Aí, no final, quando você risca os múltiplos do último primo, aí todo mundo que sobrou no crivo é primo. Mas, gente, isso é um trem, nossa, muito grande de fazer. Só que eu acho ele muito interessante para ser feito na sala de aula pelo seguinte. Você vê e tem certeza que aqueles números são primos. Não, na hora de uma dúvida, tipo, nossa, o 40 é primo, aí você faz o crivo. É lógico que não é, porque ele é par, né? O único número par primo é o 2, né? Mas esse vídeo 10 é interessante. Depois eu ponho ele no meio da playlist, tá? Bom, e aí vem um teorema interessante que fala o seguinte. O P só divide o número A, que é natural, se P é o fator primo que aparece na fatoração de A. Parece óbvio, mas essas coisas óbvias da matemática que faz a gente chegar nas coisas não óbvias da matemática. Se é que você me entende. E aí, ele vem e pergunta. O número 2 elevado a nona vezes 3 é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque eu tenho uma fatoração. E o 2, ele faz parte dessa fatoração. Ele tá elevado a 9 aqui, ó. Agora, já no exemplo 2, o 5 não tá aqui no meio, não. Então, ele não divide. E o 8? Bom, pra quem não sabe, 8 é 2 ao cubo. E 2 a nona é maior que 2 ao cubo. Então, esse número aqui tá dentro desse número aqui. Então, divide. Já o 9 não dá pra dividir. Porque 9 é 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é maior que 3 elevado a 1. Então, não dá pra eu pegar uma coisa grande e dividir uma coisa pequena. Tá? Então, você bate o olho. Aí, a gente vai entrar nos conceitos bonitinhos, que é o seguinte. O 2 a nona, ele pode ser desmembrado. Como que eu desmembro o expoente? Eu desmembro ele em expoentes que somados voltem nele. Então, tipo, 9 eu posso desmembrar em 3 mais 6. Eu posso desmembrar em 3 mais 3 mais 3. Eu posso desmembrar, vamos desmembrar em 3 mais 3 mais 3? Aí vai ficar assim, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo. Ó, 3 mais 3 mais 3, vezes 3. Quando eu divido por 2 ao cubo, o fato de só ter multiplicação e divisão aqui implica que eu posso cortar e aí acabou. Olha que lindo. O resto da minha divisão, obviamente, é 0. E o resultado da minha divisão é 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 3. Dani, por que você não desmembrou em 2 ao cubo vezes 2 à sexta? Só para mostrar que eu posso desmembrar do jeito que eu quiser, desde que eu consiga cortar, que não tem problema nenhum.
Porque às vezes as pessoas ficam, nossa, tem que fazer desse jeito que senão não dá certo. Gente, matemática tem infinitos caminhos para você chegar no mesmo resultado. A diferença é, tem caminho mais curto. Vou comentar os 5 também. 2/9 vezes 3 divide por 6? Divide, porque 6 é 2 vezes 3. E o 2 é fator e o 3 também, tá? Como eles estão com o expoente menor do que os expoentes aqui ou igual, aí eu consigo fazer a divisão. Bom, é verdade que se o número natural for divisível por 4 e por 3, então ele tem que ser divisível por 12. Sim, porque se eu falo que tem um número lá, tipo 1440, eu sei que ele é divisível por 3, eu sei que ele é divisível por 4. Como eles são fatores distintos, tá? São, né? O 4 é composto por 2 vezes 2, o 3 é composto só pelo 3. Eu não tenho nada em comum ali no meio. Então, eu posso falar que esse número é divisível pelo produto dos dois. O que não é verdade do 4 e do 6, porque o 6 é composto por 2 vezes 3, o 4 por 2 vezes 2. Então, vou dar um exemplo simples. 12. 12 divide por 4 e divide por 6, mas ele não divide por 24. Vou dar outro exemplo simples, deixa eu pensar aqui rapidinho. Num outro exemplo simples. 60. 60 não divide por 24, gente. Vamos fazer a prova? Dá 2, dá 48 e sobra 12. Ó. Ha! Então, o que acontece? Por quê? Porque eu tenho 2 em comum aqui. Então, pode ser que esse número seja, na verdade, um 2 vezes 2 vezes 3, vezes mais alguma coisinha aqui. Vamos pôr um vezes 5, que é o caso de 60. Ele divide por 4 porque ele tem os dois fatores 2. Ele divide por 6 porque ele tem o 2 e o 3. Mas ele não divide por 24, porque 24 é 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. Eu preciso de 3 números 2 para dividir por 24. Então, um não faz necessariamente que o outro seja verdade nesse caso, tá? Bom, A8. O A não é divisível por 3. Então, 2A também não é. Porque se o A já não é divisível, eu multipliquei por 2 e 2 nem é divisível por 3. Então, não é. Agora, se eu multiplicasse por 3, aí o negócio ia ficar diferente, né? Porque aí ia passar a ter o fator 3. Certo? Agora, a 9 que é interessante, né? O A é par. Se o número é par, ele é divisível por 2. Certo? Par. Então, 3A é divisível por 6? Lógico, ele tem 6 é 3 vezes 2. Então, ele tem o fator 3, porque eu multipliquei por 3. E tem o fator 2, porque é a par. Acabou. Meu exercício está pronto. Muito lindo, né? Bom, pensa um pouquinho, então, né, sobre os outros. Tem mais algumas coisinhas para pensar. Tem um exemplo 35, que é para listar todos os divisores possíveis. Você fala, Dani, como que nós vamos fazer isso? Simples. Você vai pegar, o 2 e o 5 e fazer uma lista. 2 vezes 5, um monte de vezes. Ele quer que você faça uma lista. Você começa com 2 elevado a 0. E aí, os expoentes dos 5 possíveis são 0, 1, 2. Opa! O maior possível é o 2. Então, 0, 0. Depois, você vai continuar a listinha. Agora, com o expoente do 2 sendo 1. Aí, os expoentes do 5. 0, 1, 2. Você vai fazer isso até o expoente do 2 ser 3, que é o maior expoente que ele pode ter. Por isso que a gente faz aquela brincadeirinha de soma 1 aqui e soma 1 no expoente aqui. Porque, na verdade, eu tenho 4 possibilidades de expoente pro 2. 0, 1, 2, 3.
E eu tenho 3 possibilidades de expoentes por 5, 0, 1 e 2. Então, eu tenho, por isso que eu sou monoexpoente, porque eu tenho que contar o 0 como expoente também. 4 vezes 3, que dá 12. Você tem que conseguir achar 12 divisores. Lembrando que o 1 é o menor e o 2 ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado é o maior. Ok? Bom, ele explica isso aqui, provavelmente com outras palavras, mas é a mesma coisa. Aqui, ó, ele dá, ó, igualzinho eu falei, só que são 12 expoentes. São 12 possibilidades, desculpa. Então, é uma listinha meio grande, né? Imagina quando o expoente, por exemplo, for 6, 7, né? Então, dá uma listinha bem grande de possibilidades. Bom, ele tem alguns outros exercícios. E aí a gente já começa o critério de divisibilidade.